aqueles eram dias de perseguição. Os primeiros cristãos corriam risco constante de serem assediados pela polícia local, ter os seus bens arrestados, serem presos, torturados e até mortos, por instigação dos judeus a princípio e depois pelo próprio Império Romano. A essa altura aqui, a perseguição era movida pelos judeus que se utilizavam das autoridades romanas, dizendo que os cristãos estavam ensinando aquela história, que tem outro Deus que não é César. E aí conseguiam convencer às vezes as autoridades romanas e perseguiam os cristãos, prendendo, enfim, fazendo todo tipo de hostilidade a esses cristãos. Então, numa situação como essa, em que você a qualquer momento pode ser assediado, perseguido, procurado pela polícia local, especialmente se você quiser ser um obreiro, viver na fronteira, que era viver no perigo, como o apóstolo Paulo, Paulo entendia que em situações assim era melhor você ficar solteiro. Porque uma coisa é você fugir sozinho, outra é você fugir tendo pela mão uma mulher grávida, puxando pela mão 2 meninos pequenos. Então, são situações em que é melhor não casar. Se você quer ser missionário, numa situação de perseguição, você vai colocar em risco de vida as pessoas que estão com você. Então, por isso que Paulo não tinha mulher. Ele mesmo diz, eu prefiro que vocês sejam como eu sou. Por quê? Na cidade que Paulo passava, ele era apedrejado quando não preso. Então, ele já era cheio de cicatrizes de tudo que acontecia. Então, num ambiente desses, Paulo entendia que era melhor não casar. Era melhor não casar. Paulo diz no verso 7 que quer que todos os homens sejam como ele era. Como é que Paulo era? Há dúvida a respeito disso. Uma coisa é certa, ele não tinha mulher. Ele podia ser solteiro, podia ser viúvo ou podia ser largado. A mulher largou ele quando ele se converteu ao cristianismo. O que era muito comum naquela época, que as mulheres judias casadas, quando o marido se convertia, a sinagoga pressionava o divórcio. E ela então se separava do marido que tinha se tornado cristão, porque o marido era excomungado da sinagoga. E a mulher judia então se divorciava dele. Paulo podia ser uma das 3 coisas. Provavelmente ele era ou viúvo ou largado da mulher, porque parece que ele entende o casamento. Pelo que ele acaba de falar, parece que ele é uma pessoa que tem alguma experiência, ele sabe como é a vida a 2. Então, a opção fica aí entre viúvo ou largado, não é? Separado por iniciativa da mulher, não dele. Então, ele diz que os homens sejam como eu sou. A opção de Paulo é que a pessoa viva sem mulher ou sem marido, que era como ele vivia. No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom. A palavra dom aqui, carisma, é a mesma palavra que ele usa no capítulo 12 para se referir aos dons espirituais. Dom de pregar, de ensinar, de administrar, de consolar, de exercer misericórdia, dom de línguas, dom de profecia, é a mesma palavra. O que tem levado alguns a entender que casar de fato é um dom espiritual, como qualquer outro dom, e que bate com aquilo que a gente disse no início. Embora a regra de Deus seja o casamento, mas nem todo mundo está apto para casar, porque cada um tem de Deus o seu próprio dom. Uns têm o dom de ficar solteiro e outros têm o dom de ficar casado. Não se preocupe, minha irmã, se você está orando para Deus não lhe dar o dom de ficar solteira, provavelmente significa que você não tem esse dom, né? É orar agora para achar a pessoa certa. Achar a pessoa certa. Se as circunstâncias e a providência mostrar que o caminho de Deus para você é que você fique solteiro ou solteira, pode ter certeza que Ele vai lhe dar as condições e a graça para você viver dessa maneira, como muitos outros já vivem ou já viveram. Mas, verso 9, caso não se dominem, sempre você percebe a compreensão de Paulo da natureza humana. O impulso é muito forte, o desejo sexual é forte. E sempre a resposta dele é, nesses casos em que você não consegue se dominar, porque se você vai ficar solteiro, tem que ficar solteiro e puro. Mas se você não domina o desejo, qual é a alternativa? Não é ficar, não é arrumar um namorado, não é outras coisas, mas é melhor casar do que viver abrasado, queimando no fogo da paixão sexual. O casamento sempre é o caminho de Deus para isso aí. A alternativa de Deus. Não tem alternativa aqui no meio.